Olá, meu nome é Beatriz Gomes e eu vou ministrar a apresentação do artigo Análise dos canais de distribuição aplicada ao setor de cosméticos. Este artigo é classificado dentro de Engenharia de Operações e Processos de Produção, assim como Gestão de Sistemas de Produção e Operações. Os autores foram eu, Beatriz Gomes, Juan Machado, Lucas Souza e Raíssa Gabriele Soares. Nessa apresentação, nós vamos abordar 8 tópicos: o momento de introdução, a metodologia utilizada, a gestão da produção, o setor de cosméticos, a produção nesse setor, os canais de distribuição para ele, assim como as tendências para o futuro e algumas considerações finais. Iniciando sobre a introdução, o uso de cosméticos ele é presente em diferentes culturas, em diferentes épocas e com diferentes objetivos. Conforme o passar do tempo, ele virou de fato um mercado e indústrias passaram a surgir para oferecer esses produtos aos consumidores. Hoje, o Brasil é o quarto maior mercado de cosméticos do mundo, em dados da Forbes 2020 e também do PopMart 2019. Dessa forma, a escolha de como se relacionar com o cliente é um fator-chave decisivo ao sucesso das empresas que trabalham neste setor. E uma coisa que é muito particular e muito presente no setor de cosméticos são os canais de distribuição, principalmente de venda direta e o de varejo em loja. Contudo, com o aumento da utilização de internet e sites de compras, assim como os resultados da pandemia do Covid-19, a venda online passou a crescer e se tornar importante a esse setor, hoje e com o passar do tempo. Então, partindo desse princípio, nós vamos realizar uma análise desse setor de cosméticos no Brasil. A nossa metodologia teve uma abordagem qualitativa, de natureza básica, de objetivos de cunho exploratório e procedimentos de pesquisa bibliográfica, ou seja, foi realizado todo um levantamento de dados já existentes e compactados neste artigo. Inicialmente, abordando sobre a gestão da produção, ela tem como objetivo acompanhar todo o processo de transformação de input, que seriam recursos e materiais, até os outputs, que seriam bens ou serviços. E a gestão da produção, ela está muito relacionada com o fato da produção estar muito próxima da parte de projetos de produtos e planejamento de controle da produção, ao mesmo tempo que a melhoria contínua presente nas empresas. Só que tudo isso deve estar relacionado com a estratégia de produção. Então, toda essa gestão de recursos é uma forma multidisciplinar de gestão e deve estar muito próxima com aquilo que é o objetivo da organização. Falando um pouco sobre o setor de cosméticos em si, ele é classificado pela Anvisa como um segmento da indústria química. E essa mesma agência também divide o setor em 3 partes. Higiene pessoal, que constitui itens como absorventes, desodorantes, produtos de higiene. Perfumaria, que inclui águas de cheiro, perfume pós-barba. E os cosméticos em si, que são cremes, loções, maquiagens, protetores, produtos depilatórios e para cabelo. E como a gente vem abordando desde o início, os canais de venda são muito importantes para esse setor, que também pode ser chamado de indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Dessa forma, a gente pode perceber que a loja física, em 2017, dessas informações do Clube de Finanças, a loja física constituía 70% da venda desse setor, a venda direta é 27% e o e-commerce 3%. A produção no setor de cosméticos, exatamente por ele ser um segmento da indústria química, ele possui características muito próximas, como, por exemplo, a linha de produções verticalizadas, ou seja, existe desde a elaboração de fórmulas e compostos em laboratórios até a produção em instalações fabris, a produção de fato em si. A gente pode ver isso como a Natura e L'Oréal, que tem laboratórios que criam os seus produtos e também possuem a parte de produção das suas próprias fábricas. Em casos específicos, citando a Natura novamente, isso pode chegar até o agronegócio, porque a Natura tem uma cooperação com a cooperativa de Comaru. Continuando também nesse setor de produção, no setor de cosméticos, a produção ocorre por batelada. O que isso significa? Geralmente ela ocorre a partir de ciclos, pela diferenciação das formulações de cada produto e deve controlar temperatura, quantidade a ser produzida e tempo. Falando um pouco sobre a parte do setor de marketing, da divulgação desses produtos, até os anos 90 isso era muito focado em mulheres. Entre 80 e 90 teve uma transformação de começar a inserir linhas para jovens, mas sempre focado em mulheres. E foi mesmo a partir dos anos 90
que marcas como Dior, Natura, Boticário, dentre outros, começaram a popularizar os cosméticos masculinos, não só focando mais na parte de higiene pessoal. Isso teve uma expansão nas últimas 2 décadas. Entrando agora, de fato, nos canais de distribuição, os canais eles são a forma como a empresa vai entregar seus produtos a um cliente. E, claro, os canais escolhidos variam de acordo com a estratégia de mercado adotada por cada uma delas. Segundo a Abad, no setor de beleza, as empresas apostam em diversificar o portfólio e aumentar esses canais de venda, sendo a distribuição um fator decisivo. Entrando agora nesses 3 canais principais, a gente tem a venda direta, que seria a venda porta a porta, ou seja, ela ocorre fora do ambiente de varejo, por meio de vendedores independentes, sejam eles consultores, distribuidores ou revendedores, e eles vão realizar essa venda por catálogos ou anúncios. Há um foco no consumo de produtos e na relação face a face, ou seja, geralmente a pessoa vai comprar algo que seja para ela ou que seja para a família, algum presente, e nessa relação face a face, ou seja, tem todo um ambiente entre vendedor e cliente. No Brasil, destacam-se o uso de revendedores, sendo da Natura e da Avon casos de sucesso. Quando a gente fala de varejo, a gente está falando de ambiente de loja, como lojas de departamentos, de conveniências ou franquias. Ou seja, eles são especializados naquela categoria e podem oferecer um atendimento direcionado a esses consumidores, que são mais exigentes, e até mesmo abranger uma maior cartela de clientes, por você estar em loja, tem um fluxo maior de pessoas que passam ali todos os dias. Nesse sentido, destacam-se o Boticário, que possui lojas próprias de franquia, e a L'Oréal, que já utiliza parceiros para posicionar os produtos. A venda online ela é possível graças à evolução da tecnologia de informação, unida às dificuldades enfrentadas pela pandemia do Covid. Ela permite maior comodidade, preços competitivos e ampla variedade de produtos. E essa compra pode ser por redes sociais, marketplaces, sites especializados em cosméticos, sites próprios das franquias ou das franquias virtuais, que é uma característica utilizada pela Natura também. Quando a gente fala também nesse setor de cosméticos, é importante a gente analisar quais são as tendências para o futuro, ou seja, o que esperar daqui para frente. Segundo o Euromonitor International, em dados de 2020, as tendências para os próximos 5 anos seriam engajamento digital, ou seja, uma maior participação online, como a gente citou, já tem começado a ser mais expressivo. Como exemplo desse engajamento digital, tem ações tomadas pela L'Oréal, como a compra da Modface da ferramenta Vick Skin Consult. Isso são ferramentas que permitem ao usuário conhecer os produtos adequados a ele de uma maneira virtual, sem ele precisar ir na loja experimentar determinado produto. A gente também tem como tendência produtos com atributos orgânicos e naturais, como sendo necessários para os novos consumidores, pela nova característica de consumidores. E um exemplo, a gente tem a linha de esmaltes Nine Free da Natura. São esmaltes que não contêm 9 ingredientes que são possivelmente tóxicos. E, como terceira tendência, a gente tem posicionamentos éticos das empresas. Como exemplo, a gente trouxe o ritmo de crescimento de produtos sem testes em animais contra aqueles que testam. Produtos sem testes têm média de crescimento de 124%, enquanto aqueles que testam apenas 61%. O que a gente pode levar em consideração de todo esse levantamento? O mercado de cosméticos ele é um mercado relevante e ele tem oportunidades e tem tendências claras para um futuro. Dessa forma, é necessário que as empresas atentem-se aos novos padrões e às novas necessidades do mercado para que possam se adaptar e não perder uma fatia desse mercado que é tão extenso. Além disso, para eles não perderem esses clientes, é necessário que eles se adequem e fortaleçam sua marca a esses novos padrões. Muito obrigada. Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para colocar aqui na seção de comentários. E muito obrigada pela sua atenção.